Graças a Deus. Hoje nós vamos começar o nosso estudo, um novo estudo, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. São 6 capítulos na Bíblia, 6 capítulos. Nós vamos tentar estudar versículo por versículo, para que a gente possa ter um aprofundamento maior e entender melhor. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e não aprofunda e não conhece o texto, e às vezes a gente não consegue fazer a aplicação para a nossa vida. Fala assim, o que esse texto tem a ver com a minha vida? E essa às vezes é uma grande dificuldade. O que esses termos, essas palavras têm a ver comigo hoje? Aí às vezes a gente lê o texto, não entende, não aplica, e aí acha que a Bíblia é um livro antigo, ultrapassado, porque a gente não consegue fazer isso. Então eu queria desafiar você, nesses dias aqui, toda terça-feira, que você vai vir, se Deus quiser, traga uma caneta, traga um caderno, pega um caderno lá e anote, escreva o que vai ser falado aqui, para você gravar, para você não esquecer, para você estudar. Quando você lê a Bíblia, você, está falando disso, daquilo, qual é a diferença. Então faça um esforço para pegar tudo aquilo que nós vamos falar aqui. E a carta de Paulo aos Gálatas é o Evangelho puro e simples. Carta de Paulo aos Gálatas é o Evangelho puro, simples, resumido, sintetizado, bem claro, bem importante para nós, essa carta. Então vamos lá, eu vou projetar um esboço da carta, para que a gente tenha uma compreensão geral, como é que a carta está dividida, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Alguns estudiosos dizem que, se não fosse essa carta, talvez o cristianismo nunca teria se tornado o que se tornou. Talvez o cristianismo seria apenas uma seita judaica, ou um partido religioso dos judeus, e não a grande fé cristã que atingiu o mundo inteiro e por aí foi. Então, essa carta é muito importante. As verdades principais dessa carta, tem 4 aí que resume bem. Quais são as verdades que Paulo vai enfatizar nesses 6 capítulos? Primeiro, só existe um evangelho verdadeiro revelado por Deus. Só existe um. Quando ele fala em outro evangelho, ele está sendo irônico, porque não existe outro evangelho. É falso, só existe um verdadeiro. O evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia, evangelion, boa notícia, anúncio da proclamação da boa notícia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a boa nova, esse é o evangelho, só existe um e foi revelado por Deus ao apóstolo Paulo. Segundo, que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Ninguém é justificado por obras da lei, ninguém é justificado por qualquer outra coisa, ninguém tem justiça própria. Nós só podemos ser salvos pela justiça de Cristo imputada a nós. Deus pegou o único homem justo, santo e perfeito, e a justiça de Cristo Deus imputou na nossa conta. O crédito de Cristo Ele colocou na nossa conta, e a gente só é salvo desse jeito, não pode ser salvo de nenhuma outra maneira. Terceiro, Cristo nos libertou do pecado, da morte, da condenação, da ira, para sermos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, a nossa vida não pode ser mais uma obediência a regras e leis e mandamentos exteriores. Agora a nossa vida é guiada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Ele é o nosso mestre, o nosso professor, Ele nos ensina, Ele é a nossa consciência, Ele, o Espírito Santo, é quem nos guia à santificação, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso proceder, é o nosso modo de viver. E quarto, somos livres. O cristão não pode viver mais debaixo de nenhum tipo de escravidão, Nós somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse é o tema da carta, a liberdade. Cristo vos libertou para que vocês sejam livres. Livres do pecado, livres da morte, livres do diabo, livres da lei, livres da religião, livres do judaísmo, livres. Vocês são livres, mas vocês não são livres para viverem de qualquer jeito. Vocês são livres para amar e servir os irmãos. Vocês são livres para amar e servir os irmãos. Então, com aquela frase que diz assim, eu creio no amor livre, é uma contradição de termos, que o amor nunca é livre, o amor é sempre comprometido com quem ama.
Você entendeu? Você diz assim, eu creio no amor livre, quer dizer, eu tenho várias mulheres, o amor é livre. Mentira, porque o amor verdadeiro sempre é comprometido com alguém. Sempre é comprometido com alguém. Então a gente é livre para se comprometer em amor. É por isso que Paulo usa a expressão, eu sou escravo, mas eu sou escravo do amor de Cristo. Eu sou escravo de Deus, eu sou livre desse amor, mas eu sou livre não para fazer o que eu quero, eu sou livre para amar e servir os irmãos. Essas são as 4 verdades essenciais. E aí, veja, uma vez, quando eu era seminarista, eu fiz uma pesquisa do seminário lá entre os irmãos da igreja, e eu perguntei para eles assim, o que é preciso fazer para a gente ser salvo? Essa é a pergunta. O que você precisa fazer para ser salvo? Aí as pessoas dizem assim, eu preciso crer em Cristo e fazer o bem. Outro, eu preciso crer em Cristo e ser uma boa pessoa. Eu preciso crer em Cristo e vir na igreja. Tinha uns que falavam assim, eu preciso crer em Cristo. Eu falava assim, só isso? Aí a pessoa, não, tem que fazer o bem, tem que fazer boas coisas, né? Tem que ser uma pessoa boa. Aí, uma pessoa na igreja acertou. Uma pessoa na igreja. Somente uma. O resto tudo errou. Todos erraram. É o básico. A carta de Paulo aos Gálatas é a volta para o evangelho puro e simples, ao entendimento do evangelho de Jesus Cristo. O entendimento do evangelho. Essa é a carta de Paulo aos Gálatas. Ele vai trabalhar com isso. É uma carta polêmica, porque ele está lidando com os judaizantes, ele está lidando com a polêmica. Então nós vamos estudar essa carta. O esboço da carta. Warren Wiersbe, o comentarista, o pregador, ele divide a carta em 3 aspectos, muito legal. Capítulo 1 e 2, Paulo fala do evangelho, abordagem pessoal, a graça e o evangelho, na vida dele, na minha vida, diz Paulo. Olha o que o evangelho fez por mim, capítulo 1 e 2. Capítulo 3 e 4, Paulo faz a abordagem doutrinária, explica a graça e a lei. Como é que funciona esse tema tão difícil, mas tão difícil, assim, tão difícil eu diria de entender, mas na mente de Paulo é tão simples, a graça e a lei. É muito simples, mas tão difícil. Foi o tema principal da controvérsia da igreja do primeiro século, as controvérsias, o primeiro conclave eclesiástico, né? O primeiro supremo concílio da igreja foi por causa disso. Atos capítulo 15, reuniram todos os apóstolos, Paulo, Tiago, Pedro, João, todo mundo, Barnabé, para discutir esse negócio. Esse foi era a tensão da igreja do primeiro século, a graça e a lei. E terceiro, abordagem prática, como é que a graça funciona na vida cristã, questão prática, como é que a gente vai ser santificado pela graça? Se a gente não é santificado pela lei, como é que a graça nos santifica? Aí Paulo vem em capítulo 5 e 6, esse é um resumo dessa carta, 6 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Agora vamos começar do versículo 1 até o versículo 10. Primeiro, Paulo começa explicando a sua autoridade. Ele escreveu para a igreja da Galácia. O que estava acontecendo naquela igreja? Paulo fundou aquela igreja, Paulo pregou o evangelho lá, ele chegou lá doente, pregou o evangelho, o pessoal creu, se converteu, confiou em Jesus Cristo, ele ensinou aquele povo, ele foi embora. Aí Paulo está longe, Paulo tem notícia, olha, veio um pessoal de Jerusalém, chegou lá e está ensinando diferente do que você ensinou. E Paulo falou, o que eles estão ensinando? Olha, eles estão ensinando que eles precisam guardar a lei de Moisés, eles precisam ser circuncidados, eles precisam guardar o sábado, eles não podem comer aquelas comidas que a lei condena, tudo aquilo que você ensinou, eles estão fazendo diferente, Paulo. Aí Paulo ficou sabendo disso, aí Paulo ficou doido.
Tem dois momentos que Paulo fica louco na Bíblia, né? É quando ele escreveu Gálatas e quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, ali no capítulo 10, segundo aos Coríntios, é quando Paulo diz lá assim, olha, eu estou ficando louco, ele diz assim, eu estou falando como insensato, Deus me perdoe, mas eu estou falando como insensato. Então Paulo, em Gálatas, o Paulo já começa com a voadora no peito, ele não tem nem saudação, ele já chega batendo pesado, é um negócio assim, muito forte, como Paulo vai começar essa carta, porque Paulo ficou sabendo disso, do que a igreja que ele amava, que ele fundou, que ele ensinou, que ele pregou, que ele deu à luz, ele fala, né? Como uma mãe que sente dores ao parir, eu estou sentindo, diz Paulo, eu estou sentindo dores por causa de você. E aí Paulo começa, e a primeira coisa, ele tem que explicar a sua autoridade. Por quê? Porque esse pessoal que veio de Jerusalém, chegou e falou assim, não, Paulo não é um apóstolo de primeira, Paulo é um apóstolo de segunda, de primeira mesmo é os de Jerusalém, é Tiago, é Pedro, é João, é Tiago, inclusive Tiago é meio irmão de Jesus, é filho de Maria, que é o Tiago, não é o Tiago apóstolo, que o Tiago apóstolo ele morreu logo ali em Atos, foi cortar a cabeça dele. Esse é o outro Tiago, que é a coluna da igreja, e tem Pedro, e tem João, esses são apóstolos de primeira, Paulo é apóstolo de segunda. Por quê? Porque Paulo não andou com Jesus, Paulo não conviveu com Jesus, então Paulo não tem essa autoridade toda, e mais, eles dizem, e mais, olha o que eles dizem, Paulo pregou um evangelho fácil demais para vocês, Paulo ficou querendo agradar vocês, Paulo pregou um evangelho, água com açúcar, Paulo falou assim, não, basta confiar em Jesus que você é salvo. Paulo estava agradando vocês, porque ele sabe que é fácil demais assim, vocês precisam de alguma coisa a mais, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam cumprir as regras. Paulo queria agradar você, Paulo queria encher a igreja, Paulo quis pregar o que vocês gostavam, então ele ficou com esse negócio de graça, mas não é isso não, vocês precisam, não é só da graça que vocês precisam da lei de Moisés, vocês precisam da circuncisão, você não pode comer essa carne aí que é sacrificada nos templos pagãos, depois você vai comer essa carne, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que falar o que Moisés, não é só a graça, esse negócio de só a graça, é Paulo que quis agradar vocês, eles falaram isso, aí chegou para Paulo, imagina Paulo recebendo essa notícia, aí o Paulo ficou louco, eles falaram isso, eles estão ensinando isso, vocês acreditaram nisso? Aí ele começa a sua carta e começa assim, Paulo, apóstolo enviado, apóstolo enviado, a própria palavra apóstolo já quer dizer enviado, então Paulo já dá uma redundância, eu sou apóstolo e eu sou enviado, eu sou os dois, e eu sou apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, porque a turma que chegou lá na Galácia, chegou a dizer, não, nós somos da turma de Tiago, eu não sou de homem nenhum, Paulo diz, não sou de pessoa nenhuma, eu sou apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então Paulo diz, eu sou apóstolo enviado por Deus. Apóstolo era usado para quem viu Jesus, então aqueles 12 andaram com Jesus, viram Jesus ressurreto, e Paulo não, só que quando Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitado, glorificado, apareceu a Paulo, e se revelou e falou com Paulo, e ele teve a revelação direta do Cristo ressuscitado, então ele é apóstolo, porque ele viu o Cristo ressuscitado, que depois é designado, Jesus teve muitos discípulos, só aprendizes, mas dos discípulos ele escolheu os apóstolos, que quer dizer enviado, e também o termo, o sentido da palavra, aqueles que viram a Jesus, e Paulo foi um desses. Aí, isso aqui agora a minha opinião, eu creio que os apóstolos que andaram com Jesus, não tiveram toda a revelação que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo foi aquele que teve a revelação completa, eu diria assim.
Pedro, para ter, deu um trabalho enorme para Deus. E ainda pisou na bola. Você vai ver em Gálatas. Tiago também. Mas Paulo, talvez, aí só Deus que pode explicar, talvez por não ter convivido com Jesus encarnado, só visto Cristo glorificado, a mente de Paulo se abriu mais fácil. O Cristo glorificado, eterno, cósmico, e não ficou presa no Cristo encarnado, como os discípulos ficaram. Como Jesus que viveu aqui um tempo. Paulo, quando conheceu já o Jesus ressurreto, glorificado, que tem uma diferença. O Jesus ressuscitado, ele já apareceu com o corpo glorificado, com a nova criação. O novo estava no Cristo ressuscitado, e Paulo conheceu assim. E Paulo foi preparado por Deus para ter essa revelação. Toda a trajetória de Paulo é uma preparação do Espírito para que ele recebesse a revelação completa de Deus em Jesus Cristo. Então ele falou: eu sou apóstolo, não de homem algum, eu sou de Jesus Cristo e do Deus Pai, eu sou apóstolo, ele diz. Ele é que me designou. Depois ele vai dizer que me chamou desde o ventre, que me escolheu desde o ventre e me designou. Então ele explica o seu ministério. Depois ele vai a sua mensagem, a mensagem dele: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Sua mensagem, a mensagem de Paulo é graça e paz. Nunca é paz e graça, porque a graça é vertical, ela vem de cima, e a paz é o resultado da graça. A graça vem de cima e o resultado é a paz. Nunca é a paz e depois a graça, porque a paz é resultado da graça. A graça vem de Deus e o resultado da graça é a paz. Por isso que a saudação de Paulo, até a saudação dele, já tem toda uma explicação teológica. Primeiro é a graça, e só a graça produz a verdadeira paz. Sem graça não há paz, porque a graça é o favor merecido de Deus por nós. É o favor de Deus para com os homens, e o resultado da graça é a paz manifestada em Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar, de nos tirar, de pagar o nosso preço, de nos libertar dessa presente era. Essa é a mensagem dele. E a motivação de Paulo: a quem seja glória para todo sempre. Amém. Eu tenho autoridade, eu tenho a mensagem do Evangelho, e a minha motivação é glorificar o Deus e Pai. Esse é o resumo. Essa é a minha autoridade. Eu tenho autoridade, eu tenho a mensagem, eu tenho a motivação certa. Eu sou apóstolo. Ele continua. Ele expressa sua aflição. Aí que é o negócio. Nas outras cartas, até na carta aos Coríntios, Paulo diz assim: eu dou sempre graças a Deus e Pai por vocês. Nas minhas orações eu recordo de todos vocês. Mas aos Gálatas, Paulo não fala nada disso. Paulo não fala nada disso, ele já começa desse jeito. Olha como ele começa, ele não fala nada assim: eu me recordo de vocês, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Até para a igreja de Corinto ele fala isso, mas para a igreja da Galácia ele não fala isso. Ele já começa assim, depois da saudação ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então vamos lá, fique nesse verso aí, versos 6 e 7, Paulo, ele fala: olha, eu estou admirado, eu estou perplexo, como que quando eu estava aí eu preguei, vocês creram, vocês confiaram em Cristo, e agora vocês estão abandonando. Vocês estão passando rapidamente de tudo que eu ensinei, do Evangelho que eu ensinei para vocês, vocês estão passando rapidamente daquele que os chamou pela graça de Cristo, e agora estão seguindo outro Evangelho, que na verdade não é Evangelho, diz Paulo. Vocês estão passando muito rápido, eu estou admirado. E ele fala assim: e algumas dessas pessoas estão perturbando. A ideia de perturbar aí é inquietar, é alvoroço. Eles estão tirando a paz de vocês. Vocês que estavam com a paz de Cristo agora estão alvoroçados, inquietos, nervosos, preocupados. Vocês estão assustados com isso, porque eles estão pregando outro. E outra coisa, eles estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Perverter, a ideia da palavra é inverter, é distorcer. Vocês estavam indo certo e vocês mudaram o caminho. Eles estão pervertendo o Evangelho de Cristo. E aí, preste atenção,
Quando eu preguei aqui sobre Filipenses capítulo 1, quando Paulo fala assim, olha, se eles estão pregando a Cristo com a motivação errada, eu agradeço a Deus, porque Cristo está sendo pregado. Mas observe, Filipenses capítulo 1, Paulo diz, quando eles estão pregando a Cristo. Quando o sujeito começa a perverter o evangelho de Cristo, Paulo fica louco. Paulo não dá graça, Paulo chama o cara de cachorro e cão, e vai para o inferno. É o que Paulo vai falar aqui. Paulo vai falar aqui em Gálatas. Paulo assusta o que ele vai falar aqui, assustador. Ele fala assim, que vão para o inferno esses caras. Que na hora dele fazer a circuncisão, na hora que eles forem cortar lá, Paulo diz, tomara que a faca erre e corte inteiro, e ele fique castrado. Olha, Paulo ficou louco. É isso que ele fala. Na hora de cortar a circuncisão, o prepúcio lá, que a faca erre e ele já corte tudo, que sejam castrados. Olha o nível de indignação, de ira que Paulo é tomado. Aí você até assusta. Mas por quê? Por que ele fica tão indignado? Por que ele fica tão indignado? E segundo, por que os Gálatas estão passando tão depressa? Por quê? Porque se eles ouviram de Paulo o evangelho puro e simples, eles estão deixando esse evangelho. Por quê? Por quê? E aí, por quê? Por quê? Presta atenção. Por que Paulo fica tão indignado? Porque o sistema de leis, de regras, de mandamentos, é o sistema humano. Legalismo, usos e costumes, parece que é aquela coisa severa. É o que eles falam. Paulo é fácil demais. Só crer, só confiar e vai ser salvo. Pensa que é fácil assim? Não, meu amigo, você tem que sofrer, você tem que se esforçar, você tem que guardar o sábado. Você não pode comer qualquer comida, você tem que circuncidar, você tem que cumprir os mandamentos de Moisés. Não é só crer em Jesus Cristo, não. Só crer é fácil demais. Aí o cara fala assim, rapaz, eu acho que é mesmo. Só crer em Jesus que a gente vai ser salvo? Só confiar e receber de graça? É fácil demais. Aí os Gálatas pensaram isso, falou, é mesmo, rapaz, esse negócio de Paulo aí tá bem. Paulo queria agradar a gente, passar as mensagenzinhas de graça para nós, né? Paulo queria agradar a gente, Paulo era só encher a igreja. Paulo não pregou o evangelho tem que fazer alguma coisa. É o que eu perguntei, o que você tem que fazer para ser salvo? Crer em Cristo e fazer o bem. Você acrescenta alguma coisa, crer em Cristo e cumprir os mandamentos de Moisés. Para ser salvo, o que você precisa fazer? Paulo vai dizer, só tem um Salvador, só existe um Salvador, e esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Só existe um justo que levou os seus pecados e os meus pecados, e esse foi o Senhor Jesus Cristo. Só tem um Salvador. Quando você diz que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, você está dizendo que Jesus não é o Salvador, que você é o seu Salvador, que você salva-se a si mesmo. Atrás do legalismo existe a soberba humana. Todo legalista é soberbo. Todo legalista não confia na graça. Todo legalista confia na sua própria justiça e na sua própria salvação. Então ele diz, Jesus precisa da minha ajuda para me salvar. Jesus precisa de uma força para me salvar. E eu preciso completar, ajudar Jesus para me salvar. E por que essa mensagem é tão forte dentro do ser humano? Porque as igrejas legalistas, os cristãos, por que as pessoas gostam tanto disso? Porque isso satisfaz o orgulho humano. Isso satisfaz o orgulho humano. Por que o islamismo é atraente? Porque é a religião do orgulho. A graça, ela humilha o ser humano.
A graça nos humilha, a graça diz assim: você não é suficiente para se salvar, é favor imerecido, você não merece, Deus teve misericórdia, e o que você tem que fazer é confiar na obra de Cristo, que Ele é o seu Salvador, é confiar nisso. Você não pode ajudar, você não pode dar uma mãozinha, você não pode, porque se ao fazer isso, Jesus não é suficiente, a obra dele não é completa, e você vai se salvar por si mesmo. Por isso Paulo diz, isso é outro evangelho, vocês estão roubando a glória de Cristo, vocês estão desmerecendo o sacrifício de Cristo, vocês estão pisando no sangue da sua cruz, quando você diz que Cristo precisa de mais alguma coisa, Ele não precisa de mais nada, Ele é suficiente. Por que guardar lei, regras, costumes, mandamentos atrai o ser humano? Por causa do orgulho, por causa do orgulho. Porque todos nós queremos dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou tão ruim assim, né? O Senhor sabe que eu fui uma boa pessoa. O Senhor sabe. Olha, Senhor, olha eu não sou como esse miserável aqui, não. Eu não sou como esse outro. Olha para mim, Senhor. Sou uma pessoa de uma vida ilibada. Nunca roubei, nunca matei, nunca vi nada de errado. Senhor, o Senhor tem que levar isso em conta na balança. Na balança. A graça, irmãos, a graça é humilhante, porque ela pega o sujeito da moral mais ilibada e coloca ele diante de um ladrão, um safado sem vergonha, e diz assim: na balança de Deus é tudo igual. Isso ofende a nossa justiça própria, isso ofende os nossos méritos, isso ofende o nosso orgulho. A graça nos ofende, a graça nos humilha, a graça é um escândalo. Jesus salvar um ladrão safado na hora da morte, é um escândalo o pai perdoar o filho safado que gastou todo o dinheiro dele e volta lá arrependido, miserável, e o pai abraça. É um escândalo um negócio desse, é um escândalo. Agora, Deus conhece o nosso interior e todos são pecadores. Então Paulo diz: vocês estão deixando Jesus Cristo. Quando você acrescenta qualquer outra coisa, você está desmerecendo o Salvador. Só existe um Salvador e Ele não é você. Você entendeu? Só existe um Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente fala: se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, não é a sua igreja, não são as suas boas obras, não é o seu mérito, não é nada disso, é o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, por isso que Paulo fica louco. Eles estão perturbando vocês, porque aí vocês vão viver na base da lei. Aí, meu amigo, se o dia que você quebrou o mandamento, um dia que você não guardou o sábado, um dia que você, aí você perdeu a salvação, porque a salvação não depende de Cristo, depende de você. É por isso que essas igrejas legalistas é o nível maior de crente em hospício e clínica psiquiátrica. Porque a salvação depende dele. Ele passa a vida inteira fazendo um esforço miserável para cumprir a lei. Quando ele peca de novo, ele peca de novo, ele peca de novo. Aí ele vai: estou lascado, perdi a salvação, Deus vai me mandar para o inferno. Aí o cara começa a ficar doido. Quem é que não fica doido? Que é sério e é sincero e quer ganhar salvação por seus próprios méritos e tem consciência dos seus próprios pecados. É por isso que Lutero ficou louco antes de conhecer Gálatas. Aí Lutero fala assim: eu me casei com a minha doce Catarina, que era a mulher dele, né? A minha doce Catarina é Gálatas. Eu me casei com Gálatas, que era a carta predileta de Lutero. Por quê? Ele era sincero, mas ele pensava que a salvação dependia dos seus méritos. Aí ele se esforçava, tinha um pensamento impuro, fazia uma coisa errada: estou condenado, eu não estou dentro da pureza, da santidade, estou em débito. Ele ficava louco, até quando ele conheceu a graça, o evangelho de Gálatas, e conheceu o de Romanos. Aí ele falou: é favor imerecido. E como é que a gente faz? A gente crê e a gente confia. E esse é um desafio. Esse é o desafio. Você acredita, você vai chegar para Deus e Deus vai falar: e aí, camarada, você quer entrar no meu céu? Por que você acha que vai entrar aqui no céu? O que você fez? E você vai dizer assim: ah, Senhor, eu me esforcei para caramba.
Você vai falar, não, Senhor, olha, aquele cara lá, aquele outro, você vai falar, e Deus vai pegar lá a santidade dele. O problema, irmão, é a santidade de Deus. A santidade de Deus. A santidade dele é muito elevada, então ele vai falar assim, ó, isso aí, cara, isso aí não é nada. Porque isso não aumenta o seu crédito. Um pecado, você quebra toda a lei. Um pensamento impuro quebrou tudo. Só teve um justo, Jesus Cristo. Eu peguei a justiça dele, e se você creu e confiou nele, a justiça dele foi dada a você, foi colocada na sua conta. Tem um vídeo na internet da balança de Deus, né? O cara chega lá na balança, os pecados pesam, e não passou, eu a outra, aí de repente chega um, aí vai lá os pecados, tudo, aí chega Jesus e sobe na balança, aí vai lá em cima, santidade, aí o cara, você está em boa companhia, pode entrar, pode entrar, é mais ou menos assim, é simples, a questão nossa é que a gente não acredita, você não confia, você fala assim, mas é fácil assim, é simples assim, é só isso, aí é óbvio que você fala assim, não, mas você não vai mudar, claro que vai mudar, porque a graça e a fé, ela nunca vem sozinha, a gente é salvo pela fé, mas a fé nunca vem sozinha, junto com a fé vem a regeneração e vem o Espírito Santo que te leva para a santidade, mas o problema é que a gente não confia nisso daí, a gente não confia, e o que é pior, o nosso orgulho gosta da religião, a gente gosta de sofrer, quando a gente peca, a gente não quer castigar a gente mesmo, eu vou castigar um pouco, eu vou fazer uma penitência, o ser humano gosta disso daí, por causa do seu orgulho. Eu lembro quando eu chorava, Deus, perdoa, eu sou um pecador, Salmo 32, está perdoado, eu falei, é só isso, Senhor, preciso sofrer um pouquinho, né? Preciso sofrer um pouquinho, meu pai, eu sou assim, está perdoado? Está perdoado. Aí eu ficava só, mas será? Estou perdoado. Aí eu falei assim, bom, mas se Deus diz que me perdoa, por que eu não vou me perdoar? Por que eu não me perdoo? Por causa do meu orgulho. Por causa do meu orgulho. Por causa do meu orgulho, da minha visão perfeccionista. Agora, se o Deus Santo me aceitou, me perdoa, é isso que Paulo está falando. E é por isso que os Gálatas estão passando tão depressa. Eles estão desconfiados que a graça do Senhor Jesus Cristo não é suficiente, precisa de uma ajuda, e Paulo diz, qualquer ajuda invalida todo o resto, e aí ele desmascara os seus adversários, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, o anátema, é isso daí, ser anátema é ser excluído, Paulo deve ser condenado, olha que peso. Paulo devagar, cara, você está muito exaltado, mas ele está dirigido pelo Espírito Santo, os caras estão pervertendo que eles sejam amaldiçoados, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo diz, eu não estou agradando vocês, eu estou confiando em Cristo, eu estou pregando Cristo crucificado, eu estou pregando a obra de Cristo que é suficiente. Se alguém ou um anjo vir anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado, seja anátema, seja quem for. O anjo lá que o Maomé disse que viu e pregou outro evangelho para o Maomé, anátema. Ele não disse que apareceu um anjo lá para ele, que possuía ele, que no começo ele pensava que era um demônio, que ele ficava tremendo, quando eu estudei aqui, quando criou o islamismo, que aquilo é sintoma de demônio, quando o Maomé dá o testemunho dele lá. Vai dizer assim, não, foi um anjo Gabriel, pregou outro evangelho, e todo evangelho que não glorifica a obra de Cristo, que Cristo é suficiente, que glorifica o ser humano, que faz o ser humano se orgulhar em alguma coisa que não a cruz de Cristo, não é o evangelho. O evangelho não faz ninguém se orgulhar sobre outro ser humano, ninguém,
Paulo diz, eu vou me orgulhar na única coisa que eu posso me orgulhar, na cruz de Cristo, porque lá estão os meus pecados e lá está a minha salvação, é na cruz de Cristo. Igreja que o povo fica tudo orgulhoso, tudo soberbo, tudo, eu sou melhor que os outros, sou melhor que aqueles ali, sou melhor que aquele outro, eu mereço, eu sou digno, não sou como os demais homens. Ele não creu no evangelho da graça, ele creu no evangelho dele, porque isso é idolatria de si mesmo, é o ego. O fariseu, Senhor, orava de si para si mesmo e dizia, Senhor, te dou graças que não sou como os demais homens, roubadores, mentirosos, adúlteros, nem como esse publicano, Senhor. Eu jejuo 2 vezes na semana, 2 esmolas, dou o dízimo de tudo, e Deus vai falar lá, nem estou te ouvindo, cara. Porque o seu Deus é você mesmo, o seu Deus é a sua religião, o seu Deus é o seu ego, o seu Deus é as suas obras, o seu Deus é o seu orgulho. Agora o publicano, ele tem consciência, nem levanta a cabeça para o céu, de cabeça baixa, fala, ó Deus, ser propício a mim, pecador, ideia de propiciação, paga os meus pecados que eu não sou capaz. E Jesus fala, ele voltou justificado para a sua casa, e o fariseu não. Por isso que o farisaísmo não é um problema de 2000 anos atrás, o farisaísmo é uma questão existencial. Todo ser humano é religioso, todo ser humano é legalista, todo ser humano quer se salvar por conta própria, está dentro de vocês, está dentro de mim. Nós não queremos a graça, nós não queremos a graça, nós não gostamos da graça, nós não gostamos da graça. Senhor, o senhor acha que eu sou igual aquele outro lá? O senhor me coloca no mesmo patamar desse jeito, se o senhor me ofende, né? Como os doutores da lei falam, Senhor, se o senhor me ofende, aí Jesus, ai de vocês também hipócritas, o senhor me ofende, a graça nos ofende, porque aquela prostituta lá creu em Jesus, foi perdoado igual você. O ladrão lá também, ela nos ofende. Aí você fala assim, mas eu não sou melhor que os outros. Não é, porque o pecado está dentro de você. Se você tivesse vivido na mesma condição daquele ladrão, talvez você seria pior do que ele. E se aquele ladrão tivesse tido as oportunidades e o conhecimento que você teve, talvez ele procederia melhor do que você. E hoje, como existem computadores que em jogos de xadrez ele pensa em milhões de possibilidades do que você pode fazer, imagine Deus que conhece todas as bilhões de possibilidades de ações de ser humano. Quais são as bilhões de possibilidades? Deus sabe, Deus conhece. Então Deus conhece. Então a graça, ela anula a jactância, ela destrói o orgulho, ela destrói a soberba. Por isso os santos mais santos são aqueles que se consideram mais pecadores, e o pecador mais pecador é aquele que não se considera pecador. O caminho para a salvação é, ai de mim, estou perdido, ou levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Não sou digno, não mereço, não sou digno, não sou merecedor, não há nada em mim. Aí o pai diz, esse é o meu filho amado. Põe aí na conta dele tudo que Jesus conquistou. Toda a glória do filho é dele agora. Agora você é herdeiro, você é príncipe, agora você é santo. E agora a fé que salva, só a fé salva, mas a fé nunca vem sozinha. A fé traz o Espírito que te regenera, que te santifica, que te faz odiar o pecado e que te conduz para a glória de Deus. O problema nosso é que a gente não acredita que a graça santifica. A gente fala assim, não, ficar falando isso aí, ele vai abusar, vai relaxar. É o contrário. A lei atormenta, a lei perturba, a lei tira a paz e a segurança. A graça traz a paz para o coração, o amor, a devoção, a dependência. A graça é bela. O crente salvo pela graça é uma pessoa bonita, porque ele não é orgulhoso. Você já viu aquele crente chato e insuportável? Quantos você conhece? Que ele é mais santo que todo mundo, que ele é melhor do que os outros. Quantos você conhece assim? Quantos você fala assim, essa gentalha, aí esse outro aí fica bebendo aí, em vez de orar, safado, sem vergonha. Quantos você conhece assim? Talvez você é meio assim também. Todos nós temos um pouco de fariseu dentro da gente, todos nós temos. De vez em quando esse fariseu quer se levantar, a gente tem que matar ele. Morra, fariseu. Tudo isso de julgar, de condenar, tudo isso é o fariseu, é a religião que habita dentro de nós. A religião é um problema existencial, é uma luta.
É você mostrar para Deus, eu consigo. E Deus fala, meu filho, você não consegue. Você não consegue. Eu sou o Salvador seu. Amém? É simples assim, é simples. Você vai lá, é o pai falando assim, ó, você não consegue, quer ir? Não, eu consigo, eu vou fazer, eu vou provar que eu consigo. Você não consegue. Você vai fracassar. Ou você vai ser hipócrita, ou você vai ficar desesperado. É graça, é salvação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo ficou tão indignado. Agora, imagine o apóstolo Paulo hoje. Eu acho que o Paulo ia ficar louco, né? Se Paulo visse o que hoje é pregado em nome de Cristo, se Paulo assistisse os programas evangélicos na televisão, acho que Paulo pegava a TV assim e batia assim, pá, pá. Do jeito que ele atacou os caras aqui, porque esses caras aqui não faziam nada. Agora os caras estão vendendo, estão barganhando, estão... Meu Deus do céu, transformaram o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo num iníquo, um perverso, num banqueiro celestial, que só funciona na base da grana. Se Paulo visse o que se transformou hoje, mas esse é o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Amém? Aquilo que você não entendeu, o Espírito te revelará. Vamos ficar em pé e vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela vida do apóstolo Paulo, pela revelação do evangelho de Jesus Cristo que foi dado a ele. E te agradecemos pela graça suprema, suficiente, poderosa, revelada na cruz de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que naquela cruz o meu pecado, todos os meus pecados caíram sobre Jesus. Os pecados meus e do mundo inteiro caíram sobre ele, meu Pai. E ele, único santo, único perfeito, único justo, o único homem que viveu nessa terra e nunca pecou, jamais falou, pensou, agiu ou sentiu qualquer coisa iníqua, o santo da terra, Jesus Cristo, único justo. Ele levou a nossa maldição, Ele levou o nosso castigo, Ele levou a nossa morte, Ele levou a ira de Deus, para que nós hoje fôssemos feitos justiça de Deus, para que hoje o crédito e a justiça de Cristo nos fosse dada, e agora nós temos livre acesso ao Senhor, temos segurança da salvação, temos paz, temos certeza, convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo e que a vida eterna já nos foi dada, Senhor. Por isso estamos seguros, pacificados e perdoados pela obra gloriosa de Jesus Cristo na cruz. Ó Espírito Santo, revela-nos mais a profundidade dessa obra, e que nós não venhamos jamais a confiar na carne, nem no homem, mas somente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Ele possa conduzir o teu povo, que Ele possa santificar o teu povo mais e mais, e que esse estudo dessa carta de Paulo aos Gálatas possa abrir os nossos olhos, possa revelar na nossa mente toda a clareza do Evangelho, toda a amplitude do Evangelho, toda a largura, altura, dimensão, extensão e profundidade do amor de Deus, que seja derramado em nosso coração, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão aqui, liberta-nos do espírito farisaico, religioso, do orgulho, da presunção, da jactância, liberta-nos disso, ó Pai. Que sejamos dependentes do Senhor apenas, simplesmente dEle, e não possamos nos orgulhar de nenhuma outra coisa, senão da cruz de Jesus Cristo, onde nós somos crucificados para a morte e ressuscitamos para a vida. Que seja assim, meu Pai, nas nossas vidas, na vida de cada irmão, na vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também, Senhor, pelo nosso evento aqui no sábado, do pastor Arival, que o Senhor abençoe a sua viagem, que o Senhor guarde, que o Senhor possa trazer todas as pessoas que temos convidado, que o Senhor possa despertar a igreja
para a obra missionária, para anunciar para o mundo inteiro o que Jesus Cristo fez na cruz. Que o Senhor desperte e avive o nosso coração para pregar, para anunciar, para propagar o Evangelho até os confins da terra. Então abençoe, meu Deus, a vida do pastor Arival, abençoe os irmãos que foram convidados aqui no sábado, que seja um grande despertamento espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus, faça isso na vida das pessoas que aqui estão, meu Pai. Para a glória de Deus, eu oro, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui conosco, e guia-nos, ó Deus, pelo teu Espírito e santifica-nos mais e mais. Eu te agradeço pela vida do pastor Ismael, que completou mais um ano essa semana. Louvado seja o teu nome pela vida dele, que o Senhor continue a usá-lo e abençoá-lo, que ele continue a abençoar a nossa igreja mais e mais, com seus dons, com seus talentos e com a sua vida, que a vida dele, a sua família, seja plena do poder, da graça e do amor de Deus. Muito obrigado, ó Pai, eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.